Fala galera, bem-vindos ao Alicerces da História, esse é o Alicerces em 5. Eu sou o professor Fábio Ribeiro, o nosso encontro semanal complementando todo o conteúdo aqui do nosso canal, sempre às sextas-feiras, um videozinho curto falando sobre algo importante para a sua compreensão melhor sobre a história. Galera, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as diferenças entre plebiscito, referendo e iniciativa popular. São três dispositivos presentes na Constituição, está lá no artigo 14 de 1988 e foram inclusive readequados, reconfirmados ali 10 anos depois no governo FHC por uma lei de 98 e que garantem a soberania popular, garantem a participação popular aqui no Brasil. Então, tanto o plebiscito quanto o referendo e também a iniciativa popular são perspectivas que permitem que a população possa agir diretamente na construção da democracia no país. O Brasil tem uma democracia marcada pela representação, a gente vota em alguém que vai definir aquilo que vai ser feito no país, mas também existe uma perspectiva onde a gente pode o quê? Escolher diretamente o que vai ser feito no país. É claro, no caso do plebiscito, do referendo, o Congresso tem que autorizar, mas tem que chamar, tem que convocar, mas na iniciativa popular a gente pode se unir e criar uma lei, um projeto de lei que aí sim também vai passar pelo Congresso. Então, é interessante todas essas perspectivas. Primeiro, começando com a diferença entre plebiscito e referendo. No plebiscito e no referendo, a população é chamada para definir sobre algo. A diferença, a grande diferença entre os dois, é o momento em que a população é chamada. No plebiscito, a população é chamada no momento ainda inicial da formulação de determinada lei, por exemplo. Então, vai ser criada uma lei sobre a descriminalização do aborto. Ainda não tem a lei pronta, mas o debate vai ser feito pelo Congresso. Você concorda ou não com isso? É um plebiscito. Agora, se a lei já estivesse pronta e apresentada para a gente definir se retifica ou ratifica ou exclui totalmente ela, isso é um referendo, ou seja, o momento já é posterior. A gente já está falando na fase final de aprovação ou não de determinada perspectiva que já está colocada quase em prática. Então, essas são as duas grandes diferenças entre plebiscito e referendo. Nós tivemos um plebiscito agora, recentemente no Chile, por exemplo, que acabou lá com definiu que vai ser feita uma nova Constituição. Olha, a nova Constituição ainda não está pronta, mas ela vai existir, ela vai ser feita. Se ela já estivesse pronta e a população fosse só votar, isso seria um referendo. Então, o que a população chilena definiu com quase 80% dos votos agora em 2020? Ela definiu que uma nova Constituição vai ser feita e vai substituir aquela Constituição de 1980. Foi um plebiscito. E aqui no Brasil nós também já tivemos outros plebiscitos importantes. Em 93, para definir a forma e o sistema de governo. Tivemos em 63, para acabar com o presidencialismo e acabar com o parlamentarismo, melhor dizendo, e garantir o sistema presidencialista com o João Goulart de fato no poder. E referendo, nós já tivemos no Brasil, sim. O último grande momento de participação popular em relação a plebiscito ou referendo no Brasil foi há 15 anos. Foi o referendo lá de 2005, em relação ao artigo 35 do Estatuto do Desarmamento. Cuidado, muita gente confunde, eu já vi isso em muitos locais, inclusive com gente da área política confundindo. Em 2005, a população não rejeitou o Estatuto de Desarmamento, que é uma lei de 2003. O que a população fez foi rejeitar o artigo 35 dessa lei, que queria proibir totalmente a comercialização de armas e munições no Brasil. Então, o Estatuto do Desarmamento continuou valendo, porque o debate, na verdade, era sobre o artigo 35, que queria o quê? Acabar totalmente com a venda de armas e munições de fogo aqui no Brasil, a não ser em perspectivas específicas ali para forças policiais, enfim, casos específicos. Então, cuidado! Uma coisa é plebiscito, outra coisa é referendo, mas os dois fazem parte dessa participação direta da população na política. E o que é a iniciativa popular? A iniciativa popular permite que a população possa se unir e apresentar um projeto de lei no Congresso. 1% da população, 1% não da população, dos eleitores, um pouquinho menos do que a população. Geralmente, também, por essa lei, na verdade, é pedido que pelo menos 5 estados tenham membros que votem. Não adianta, por exemplo, só a população do Rio de Janeiro ou de São Paulo votar. Precisa de pelo menos 5 estados participando ativamente nesse projeto de iniciativa popular e também 0,3% da população eleitoral desses estados. E aí também tem regras, isso são as regras principais para a esfera federal. Temos também regras para a esfera estadual e municipal. A população pode sim se unir
e promover projetos de lei. Claro, eles vão passar pelo Congresso, vai ter o crivo ali no Congresso, não é algo tão fácil. Nós tivemos a lei da ficha limpa, tivemos uma lei na década de 90 falando sobre os homicídios, que foram iniciativas populares. Show, beleza? Espero que você tenha gostado. Essas são as grandes bases do Alicerces em 5. Um vídeo rápido explicando bem rapidamente um tema que pode te ajudar bastante aí em história. Valeu? Tamo junto, galera. Show!